Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar falando com os irmãos através desse vídeo. Eu quero deixar uma palavra aqui para os nossos corações nessa noite, que se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 31, a partir do versículo de número 4. Após os irmãos leiam todo o capítulo, para que os irmãos possam entender melhor o que Deus tem para falar conosco, o que Deus quer falar conosco. Diz assim: e ordenou ao povo, morador de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, de moço, de azeite, de mel e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá que habitavam na cidade de Judá também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas e dízimo das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendizeram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias ao sacerdote e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou dizendo: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Meus amados irmãos, dentro desse texto e dos contextos desse texto, os capítulos anteriores, se os irmãos forem analisar, o rei Ezequias ele assume o reinado no lugar do seu pai. Porém, a situação naquele momento era crítica. Era uma situação difícil, uma situação de idolatria, e Ezequias ele traz novamente o povo para Deus e faz uma restauração dentro de Israel. Ele restaurou o culto a Deus, onde o povo tinha perdido a prática de cultuar a Deus. Ezequias restaurou os levitas, sacerdote, resgatou tudo isso que o povo havia perdido. Tudo isso que o povo havia perdido. E Ezequias precisava restaurar o templo. Então Ezequias ele convoca o povo a voltar a dizimar e a levantar uma oferta para abençoar aquela obra. E no texto que nós lemos, no versículo 10, a parte B do versículo a seguir diz assim: desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobeja em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Eu creio, meus amados irmãos, que Deus irá abençoar ricamente a vida dos irmãos. Aquele que abre o seu coração para a obra, na questão do dízimo, na questão da oferta. Sabemos que é complicado, é uma área complicada, difícil de entrar nela. É uma área até que eu não gosto muito de falar. Mas diante da necessidade, diante da responsabilidade que encontra sobre nossos ombros, cabe a nós estar falando sobre isso aos irmãos, E eu creio que aqueles irmãos que colocar no seu coração o desejo de estar ajudando, o desejo de estar ofertando, de estar dizimando, Deus vai abençoar ricamente, desde quando nós não façamos uma barganha disso, meus irmãos. Porque às vezes nós dizimamos e ofertamos na intenção de que Deus nos dará o dobro. Isso não é bíblico. Deus ele vai nos abençoar grandemente, mas a partir do momento
é que nós não colocamos o nosso coração de que nós estamos dando e que Deus nos dará em dobro, que Deus nos dará em dobro. Jesus, ele foi bem claro, né? O que a nossa mão esquerda der, a direita não precisa saber, a direita não precisa saber. Então, meus amados irmãos, eu conto aí com a cooperação dos irmãos nesse sentido. Falei para os irmãos dias que nós vamos estar na igreja para estar ali recebendo os nossos amados irmãos que tiveram o desejo de fazer esta obra junto conosco. Também, meus irmãos, não podemos esquecer, a campanha do quilo continua, inclusive no próximo final de semana, tem um vídeo aí que eu coloquei anunciando, no próximo final de semana, nós vamos estar ali na igreja no sábado das 18 horas até as 20 horas, entregando o kit de Santa Ceia para os irmãos, e também no domingo, na parte da manhã, integrando esse kit, e à noite nós estaremos celebrando a nossa ceia num culto online, num culto ao vivo, onde todos os irmãos estarão ceando com as suas famílias, e nós vamos estar ali na igreja ceando ali com alguns irmãos, e estará sendo transmitido, e a maioria dos irmãos vão estar ceando em casa, porque a gente não pode se aglomerar, a gente não pode se reunir. Então é uma forma da qual nós achamos para estarmos fazendo com que os irmãos venham cear, porque a igreja não pode ficar sem cear, sem comunhão. Então os irmãos nos entendam nesse momento difícil, e quando os irmãos forem ali para retirar o seu kit de Santa Ceia, esteja levando ali o seu quilo de alimento, levando ali mantimentos para que façamos a cesta básica, porque tem famílias precisando, tem famílias das quais nós estamos ajudando, né? A igreja está ajudando através do trabalho das irmãs. Que Deus abençoe também a vida das irmãs por esse trabalho que tem sido feito e sido realizado para a honra e a glória do nosso Deus. Tá bom, meus amados irmãos? Então contamos com os irmãos ali, e qualquer dúvida, os irmãos, quase todos os irmãos têm aí número de telefone nosso, é só estar entrando em contato que nós vamos estar tirando todas as dúvidas dos irmãos. Quero estar orando juntamente com os irmãos neste momento, para os irmãos dizimistas, os irmãos ofertantes, os irmãos que estão colaborando com o quilo, que colabora para levantarmos, para fazermos cesta básica. Graças ao nosso bom Deus temos ajudado muitas famílias. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que têm contribuído para que isso venha acontecer. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, Deus eterno, poderoso, altíssimo e criador dos céus e da terra. Pai, neste momento eu quero te pedir, Senhor Deus, o Senhor venha derramar ricas bênçãos sobre a vida dos nossos irmãos dizimistas, dos nossos irmãos ofertantes, de todos aqueles, ó Pai, que têm contribuído e somado para que a tua obra venha crescer na face desta terra, para que a tua palavra venha ser pregada e para que vidas venham entender, Senhor Deus e amado Pai, que nós temos realmente o verdadeiro amor e que nós honramos aquilo que nós pregamos. Senhor Deus e amado Pai, abençoe todos os ofertantes, toma em tuas mãos os que estão desempregados, Pai. Eu te peço no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor venha abrir portas de emprego, o Senhor venha, Senhor Deus e amado Pai, suprir todas as necessidades dos teus servos. Abençoa a dispensa dos teus servos, o lar dos teus servos, a família dos teus servos, Pai. Deus abençoe grandemente e poderosamente, e nós contamos, Senhor Deus e amado Pai, com a presença do Senhor em nossa vida, em nosso lar, em nossa casa. Pai, obrigado por tudo, obrigado pelos meus irmãos, pela vida de cada um, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe todos os irmãos ricamente
em nome de Jesus.